Ela vale um cavalo, talvez dois, se você souber como usar, disse o coronel cuspindo no chão. E a reação do fazendeiro honrado mudou para sempre o destino de uma filha rejeitada. Você já imaginou descobrir que a mulher que consideravam defeituosa era na verdade herdeira de uma fortuna escondida, vítima da mentira mais cruel de um pai que inventou sua própria esterilidade para justificar o desprezo? É assim que começa a história que marcou São Bento do Vale, no interior de São Paulo. No ano de 1893, quando uma mulher valia menos que o gado que pastava e o destino dos filhos era decidido à mesa de cartas e cachaça. A cena era de partir o coração. Francisco Almeida, um homem de 32 anos que havia perdido tudo em uma noite de jogo, sendo forçado a aceitar Clara Silva, de 22 anos, como pagamento de uma dívida que custara sua fazenda. Mas Francisco fez algo que ninguém esperava. Em vez de tratá-la como mercadoria, ofereceu-lhe dignidade. E quando a verdade sobre a suposta esterilidade dela foi revelada, toda São Bento do Vale descobriu que, às vezes, quem parece perdedor pode estar ganhando o maior tesouro de todos. E meu amigo, minha amiga, o que aconteceu no final dessa história deixou muita gente de boca aberta. Uma revelação que mudou não só o destino de Francisco e Clara, mas ensinou a toda uma comunidade sobre o verdadeiro valor de um ser humano. Fique comigo, porque você vai entender por que aquela tarde de humilhação se transformou na maior lição de amor e dignidade que o sertão paulista já testemunhou. Prepare o coração. Romance, injustiça, superação e um desfecho cheio de emoção estão só começando. Já se inscreva no canal porque histórias como essa você só encontra aqui. Agora me diga de que cidade você está assistindo essa história. O sol queimava forte sobre São Bento do Vale naquela tarde de dezembro de 1893, quando Francisco Almeida cavalgava de volta da reunião que mudaria sua vida para sempre. O caminho de terra batida levantava poeira vermelha sob os cascos de seu cavalo baio, e o cheiro de capim queimado misturava-se ao suor que escorria por seu rosto marcado pelo trabalho e pela preocupação. Francisco tinha 32 anos, ombros largos de quem carregara sacos de café desde menino, mãos grossas e calejadas que conheciam tanto o manejo do arado quanto o peso de uma arma. Seus olhos castanhos, antes vivos e determinados, agora carregavam o cansaço de um homem que acabara de perder tudo o que havia construído em uma única noite. A barba por fazer denunciava as noites mal dormidas das últimas semanas, desde que descobrira que a fazenda Bom Retiro, herança de seu pai, não mais lhe pertencia. A propriedade que havia sido o orgulho da família Almeida por 3 gerações, agora tinha novo dono. Coronel Jerônimo Silva, um homem de 55 anos, cujos olhos pequenos e cruéis já haviam decidido o destino de metade das famílias pobres da região. Francisco ainda sentia o gosto amargo da humilhação na boca, lembrando-se da risada rouca do coronel, quando ele tentara pedir mais tempo para quitar a dívida de jogo que contraíra em um momento de desespero, tentando salvar a fazenda de uma seca devastadora. O velho fazendeiro segurava a escritura nas mãos gordas, enquanto um sorriso sem dentes dançava em sua boca cruel. Suas terras são minhas agora, Almeida, mas sou homem generoso, havia dito, apontando com o queixo para uma figura encolhida no canto da varanda. Francisco nunca esqueceria a primeira vez que viu Clara Silva. Ela estava sentada em uma cadeira de palha desgastada, como se fosse parte dos móveis velhos e esquecidos da casa grande do coronel. Clara tinha 22 anos, cabelos castanhos que caíam como cortina sobre um rosto marcado pela tristeza, e olhos verdes que pareciam guardar segredos profundos demais para aquela idade. Suas mãos delicadas, mas marcadas pelo trabalho árduo, mexiam nervosamente na barra de um vestido de algodão desbotado.
Estava descalça, e a forma como mantinha os ombros curvados denunciava anos de humilhações que haviam quebrado sua postura, mas não sua dignidade interior. Quando o coronel falara sobre ela, Clara permanecera imóvel, mas Francisco percebera como os ombros dela tremiam, não de frio, mas da humilhação profunda de ser oferecida como mercadoria defeituosa. Ela vale um cavalo, talvez 2, se você souber como usar. O coronel cuspira no chão, demonstrando todo o desprezo que nutria pela própria filha. Leve-a e nós estaremos quites, afinal, para que serve uma mulher que não pode dar filhos? O nojo na voz do homem havia feito Francisco sentir uma raiva que queimava mais forte que o sol do sertão. Mas quando Clara finalmente erguera os olhos para encontrar os dele, Francisco vira ali não a resignação que esperava, mas uma dignidade ferida que se recusava a morrer. Agora, cavalgando de volta para a fazenda que não mais lhe pertencia, Francisco carregava nos alforjes seus poucos pertences e no coração uma decisão que surpreendera a todos os presentes naquela tarde maldita. Em vez de aceitar Clara como pagamento humilhante, descera do cavalo, caminhara até ela e, para espanto de todos os presentes, tirara o chapéu e fizera uma reverência respeitosa. Senhorita Clara, eu seria honrado se a senhora aceitasse vir comigo, não como pagamento de dívida alguma, mas como hóspede na minha casa, pelo tempo que julgar necessário. Sua voz fora firme, mas gentil, e pela primeira vez em anos, Clara vira em alguém uma centelha de humanidade. O caminho de volta à fazenda foi percorrido em silêncio, Clara montada em uma égua mansa que Francisco pedira emprestada. Os dois perdidos em pensamentos sobre o futuro incerto que os aguardava. O sol começava a se pôr, quando finalmente avistaram a fazenda Bom Retiro, uma propriedade modesta, mas bem cuidada, com um rancho de madeira pintado de branco, um galpão para os animais e um pomar de jabuticabeiras que sombreava o terreiro. Era um lugar simples, mas havia algo de acolhedor na forma como as galinheiras se espalhavam pelo quintal e na maneira como as flores plantadas ao redor da casa pareciam resistir bravamente à seca que castigava a região. Francisco desmontou primeiro e ofereceu a mão para ajudar Clara a descer da égua. Ela hesitou por um momento, como se não estivesse acostumada a gestos de gentileza, mas aceitou o auxílio com um murmúrio de agradecimento. Quando pisou no chão de terra batida do terreiro, Clara olhou ao redor com curiosidade misturada à apreensão. É pequena, mas é honesta, disse Francisco, interpretando o olhar dela. O que tenho está à disposição da senhora. Clara seguiu-o até a varanda da casa, onde ele abriu a porta de madeira pintada de azul desbotado. O interior era simples, mas limpo. Uma sala com mesa rústica de madeira, 2 cadeiras de palha, uma estante com alguns livros empoeirados e, no canto, um fogão a lenha que exalava um cheiro aconchegante de brasas mornas. O quarto dos fundos é o melhor, disse Francisco, indicando uma porta ao lado da cozinha. Era onde minha mãe costumava ficar quando adoecia. Tem uma janela que pega a brisa da tarde. Clara caminhou até a porta indicada e espiou. O cômodo pequeno, mas arejado, com uma cama simples coberta por uma colcha de retalhos coloridos. É perfeito, murmurou, e Francisco percebeu que era a primeira vez que ela sorria, mesmo que de forma contida. Ele trouxe uma bacia com água limpa e uma toalha de algodão para que ela pudesse se refrescar. A senhora deve estar cansada da viagem, disse, colocando os objetos sobre uma cômoda pequena. Vou preparar algo para comermos. Na cozinha, enquanto Francisco reacendia o fogão a lenha e preparava um caldo de galinha com os legumes que tinha guardados, Clara apareceu tímida na porta. Posso ajudar em alguma coisa? Ele parou de mexer a panela e se virou para ela. A senhora é hóspede aqui, não precisa trabalhar.
Mas eu gostaria de ser útil, insistiu Clara. Não estou acostumada a ficar parada. Francisco percebeu a sinceridade no pedido e acenou com a cabeça. Se faz questão, pode descascar essas batatas. Eles trabalharam em silêncio confortável, o barulho das facas na tábua de corte misturando-se ao som do caldo borbulhando no fogão. Quando estava quase pronto, Francisco quebrou o silêncio. Posso fazer uma pergunta? Mas a senhora não precisa responder se não quiser. Clara parou de descascar a batata e o encarou. Pode perguntar. Por que seu pai falou aquilo sobre a senhora não poder ter filhos? O rosto de Clara empalideceu, mas ela não desviou o olhar. Porque é o que todos acreditam, respondeu com a voz baixa. O que os médicos disseram, o que meu pai usa para justificar me tratar como mercadoria de segunda mão. Francisco sentiu um aperto no peito. E a senhora acredita nisso? Clara mexeu nervosamente com as mãos. Eu não sei mais no que acreditar. Só sei que nunca tive a chance de descobrir por mim mesma. O jantar transcorreu em silêncio relativo, quebrado apenas pelos ruídos das colheres na louça de barro e pelos grilos que começavam a cantar lá fora. Quando terminaram, Francisco se levantou para lavar a louça, mas Clara se antecipou. Por favor, deixe eu fazer isso. É o mínimo que posso fazer para retribuir sua bondade. Ele não insistiu, limitando-se a observar como ela realizava a tarefa com movimentos precisos e cuidadosos. Depois, ele a acompanhou até a porta do quarto. Qualquer coisa que precisar durante a noite é só chamar, disse. Durmo no quarto da frente e tenho o sono leve. Clara hesitou na porta, como se quisesse dizer algo importante. Senhor Francisco, começou, e ele percebeu que era a primeira vez que ela o chamava pelo nome. O senhor não me conhece, não sabe de onde venho nem que tipo de problemas posso trazer. Por que fez o que fez hoje? Francisco passou a mão pelos cabelos, buscando as palavras certas. Porque toda pessoa merece ser tratada com dignidade, senhorita Clara. E porque, mesmo não conhecendo sua história, posso ver que a senhora é uma pessoa de bem. Clara sentiu os olhos marejarem. Obrigada, sussurrou. Há muito tempo ninguém falava comigo assim. Depois que Clara se recolheu, Francisco sentou-se na varanda com um copo de água, contemplando as estrelas que começavam a aparecer no céu sem nuvens. Pela primeira vez em meses, desde que os problemas financeiros começaram, sentia uma estranha paz no coração. Tinha perdido suas terras, mas talvez tivesse ganhado algo mais valioso. Os primeiros dias na fazenda estabeleceram uma rotina delicada entre Francisco e Clara. Ele acordava antes do amanhecer, como sempre fizera, alimentava os animais e verificava os poucos trabalhos que ainda podia fazer na propriedade, que em breve não seria mais sua. Clara levantava-se pouco depois, sempre oferecendo ajuda nas tarefas domésticas e na pequena horta que ela logo descobriu nos fundos da casa. Era evidente que ela tinha conhecimento de trabalho rural, mas Francisco percebeu que seus movimentos eram sempre cautelosos, como se esperasse ser repreendida a qualquer momento. Durante o café da manhã, compartilhado no silêncio confortável que se estabelecera entre eles, Francisco notou como Clara cuidava com especial atenção das flores que cresciam ao redor da casa. Eram da minha esposa, ele explicou um dia, vendo-a regar as petúnias com o cuidado de quem trata algo sagrado. Helena tinha mão boa para plantas. Clara parou de regar e olhou para ele com interesse. O senhor foi casado? Fui. Helena morreu há 4 anos de febre, não tivemos filhos. Ela absorveu a informação em silêncio, mas Francisco percebeu uma mudança em sua expressão, como se alguma peça de um quebra-cabeças tivesse se encaixado. Por isso o senhor vive sozinho na fazenda, murmurou, mais para si mesma do que para ele. Por isso entende o que é carregar um peso sozinho.
Foi numa manhã de céu nublado, com cheiro de chuva no ar, que aconteceu a primeira conversa verdadeiramente profunda entre eles. Francisco estava consertando-a cerca do curral quando ouviu o som de soluços abafados vindos da horta. Encontrou Clara sentada entre os canteiros de couve, chorando com as mãos cobrindo o rosto. Ele se aproximou devagar, como se temesse assustá-la. "Senhorita Clara, aconteceu alguma coisa?" Ela ergueu o rosto molhado de lágrimas, e Francisco viu ali toda a dor que ela vinha carregando desde que chegara. "É que hoje faz exatamente um mês que meu pai me entregou como pagamento", disse com a voz embargada. "Um mês que descobri que para ele eu não valho nenhum cavalo velho." Francisco se ajoelhou ao lado dela na terra úmida. Seu pai estava errado, completamente errado. "Mas ele é meu pai", Clara soluçou. "Era para ele me proteger, me amar. Como um pai pode olhar para a própria filha e ver apenas um fardo inútil?" Francisco sentiu a raiva queimar em seu peito novamente, mas forçou-se a manter a voz calma. Porque alguns homens confundem o valor das pessoas com sua utilidade, mas isso diz mais sobre eles do que sobre as pessoas que julgam. Clara o encarou através das lágrimas. "O senhor realmente acredita nisso?" "Acredito, e posso provar." Francisco estendeu a mão para ajudá-la a levantar. "Venha comigo." Ele a levou até o pequeno pomar de jabuticabeiras, onde apontou para uma das árvores mais velhas. "Vê aquela árvore ali? Há 3 anos ela parou de dar frutos. Segundo a lógica de seu pai, eu deveria tê-la cortado para usar a madeira. Mas sabia o que fiz?" Clara balançou a cabeça. "Continuei cuidando dela, regando, podando, conversando com ela quando ninguém via." Francisco sorriu de leve. "E no ano passado, ela voltou a florescer. Deu as jabuticabas mais doces que já provei." Clara compreendeu a metáfora e sentiu algo se mexer em seu peito. Uma mistura de esperança e gratidão que há muito tempo não experimentava. "O senhor está dizendo que, às vezes, uma pessoa só precisa de cuidado para voltar a florescer? Estou dizendo que o valor de algo não se mede apenas por sua produtividade imediata. Se mede pelo que há de bom em sua essência." Naquele momento, Clara tomou uma decisão que mudaria o rumo de sua vida. Deu um passo à frente e, pela primeira vez desde que chegara, tocou o braço de Francisco. "Obrigada", disse com simplicidade, "por me ver como uma pessoa, não como um problema." Francisco cobriu a mão dela com a sua, um gesto simples, mas carregado de significado. "Sempre vou vê-la assim, senhorita Clara, sempre." E naquele momento, sem que nenhum dos dois percebesse claramente, o que havia começado como compaixão estava se transformando em algo muito mais profundo. Enquanto isso, em São Bento do Vale, as línguas se agitavam sem trégua. Na venda do senhor Horácio, que ficava no centro da pequena cidade, as comadres se reuniam toda tarde para trocar novidades e espalhar fofocas como fogo em capim seco. Disseram que Francisco Almeida recebeu a filha maluca do coronel como pagamento da fazenda, comentou Dona Benedita, a parteira mais antiga da região, enquanto escolhia feijão numa peneira. "Um absurdo desses ainda acontecendo nos tempos de hoje", respondeu Dona Rosa, a costureira que sabia de tudo que acontecia em cada casa do vale. "Mulher não é gado para ser trocada assim." Mas nem todas as opiniões eram favoráveis. Compadre Zé, um homem amargurado que sempre tivera inveja da prosperidade dos Almeida, resmungou. "Francisco sempre se achou melhor que os outros. Agora vai saber o que é carregar o fardo de uma mulher imprestável." As palavras dele foram ouvidas por Padre Manuel, um homem bom, mas preocupado com a reputação da paróquia. O padre sabia que precisava fazer alguma coisa antes que o escândalo tomasse proporções maiores.
Numa tarde de sol forte, cavalgou até a fazenda Bom Retiro com a desculpa de fazer uma visita pastoral. Francisco recebeu o padre na varanda, oferecendo café forte e sequilhos que Clara havia feito pela manhã. "Padre, o que o traz até aqui?" perguntou, embora suspeitasse da resposta. Padre Manuel bebeu um gole do café e escolheu as palavras cuidadosamente. "Meu filho, as pessoas da cidade estão falando. Uma moça solteira vivendo na casa de um viúvo, isso causa má impressão." Francisco sentiu a irritação crescer, mas manteve a voz controlada. "E o que o padre sugere que eu faça? Deixe ela na estrada para morrer de fome?" "Não, claro que não. Mas talvez seria melhor se ela ficasse na casa de alguma família da cidade, ou se vocês formalizassem a situação." Francisco interrompeu. "Formalizar como?" "Casamento, meu filho. Seria a solução mais apropriada para todos os envolvidos." Naquele momento, Clara apareceu na porta carregando uma bandeja com mais café. Ela havia ouvido a conversa e seus olhos se encontraram com os de Francisco numa troca de olhares carregada de significado. "Padre", disse Francisco com firmeza, "Clara está aqui como minha hóspede, sob minha proteção, enquanto ela quiser ficar. Não vou forçá-la a nada que não deseje, nem por pressão social, nem por conveniência religiosa." O padre percebeu que não conseguiria mudar a opinião de Francisco, mas plantou a semente da preocupação. "Apenas reflitam sobre as consequências, meus filhos. Às vezes, fazer a coisa certa aos olhos de Deus também protege as pessoas dos comentários maldosos dos homens." Depois que o padre se foi, Francisco e Clara ficaram na varanda observando a poeira levantada pelos cascos do cavalo dele se dissipando na estrada. "O senhor se arrepende de ter me trazido?" perguntou Clara, a voz baixa carregada de preocupação. Francisco se virou para ela com uma expressão séria. "Nunca. E espero que a senhora também não se arrependa de ter vindo." Clara sorriu pela primeira vez, com verdadeira alegria desde que chegara. "Não me arrependo. Pela primeira vez em anos, sinto que posso respirar." Mas a tranquilidade deles estava prestes a ser perturbada de uma forma que nenhum dos dois imaginava. No dia seguinte, Coronel Jerônimo Silva apareceu na fazenda acompanhado de 2 homens a cavalo. O rosto vermelho de raiva denunciava que ele vinha com más intenções. Francisco estava no galpão, organizando ferramentas, quando ouviu o barulho dos cavalos. Saiu para ver do que se tratava e encontrou Clara na varanda, visivelmente tensa com a presença do pai. "Então é verdade", berrou o coronel antes mesmo de cumprimentar. "Minha filha está vivendo aqui como barragã de fazendeiro falido." Francisco sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. "Sua filha está aqui como minha convidada, coronel, e será tratada com todo o respeito que merece." "Respeito?" O coronel cuspiu no chão. "Você sabe o que ela é, Almeida. Sabe que é defeituosa. E ainda assim a mantém aqui causando escândalo." Foi então que Clara desceu da varanda com passos firmes, surpreendendo a todos com sua coragem. "Pai", disse com voz clara, "o senhor já me humilhou o suficiente. Não vai fazer o mesmo com o homem que me ofereceu o que o senhor nunca deu: dignidade." O coronel ficou roxo de raiva. "Dignidade? Você não passa de uma mulher estéril que só serve para dar trabalho." "Então por que se incomoda tanto com o que faço da minha vida?" rebateu Clara, surpreendendo a si mesma com a própria coragem. "Se sou tão inútil, deveria ficar feliz por alguém querer me carregar." Francisco deu um passo à frente, colocando-se parcialmente entre Clara e o pai dela. "Coronel, o senhor já deixou clara sua opinião sobre sua filha. Agora, ela é responsabilidade minha, e enquanto estiver sob minha proteção, ninguém vai maltratá-la." O coronel apontou o dedo para Francisco com uma expressão ameaçadora. "Você vai se arrepender disso, Almeida. Clara é amaldiçoada, e essa maldição vai cair sobre você também. Veremos quem ri por último."
Com essas palavras, partiu com seus homens, deixando uma nuvem de poeira e ameaças veladas no ar. Clara estava tremendo, e Francisco instintivamente colocou a mão em seu ombro para tranquilizá-la. Não precisa ter medo dele, disse com voz firme. Enquanto eu estiver vivo, ele não vai machucá-la. Clara olhou para ele com uma mistura de gratidão e algo mais profundo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Por que faz tudo isso por mim? Francisco hesitou por um momento, como se estivesse lutando consigo mesmo. Por quê? Porque a senhora trouxe algo de volta para esta casa que eu achei que tinha perdido para sempre. O quê? A sensação de que vale a pena cuidar de alguém novamente. A partir daquele dia, algo mudou definitivamente entre Francisco e Clara. Os olhares se demoravam mais tempo, os silêncios ficaram carregados de significados não ditos, e pequenos gestos ganharam uma importância que antes não tinham. Quando Clara trazia café para Francisco no campo, seus dedos se tocavam brevemente ao passar a cuia, causando em ambos uma perturbação que tentavam ignorar. Quando ela se cortou descascando mandioca, Francisco limpou e enfaixou o ferimento com um cuidado que ia muito além do necessário, e Clara sentiu o coração disparar com a gentileza do toque. Uma noite, quando trovoadas ameaçavam e Clara demonstrou medo dos raios, Francisco trouxe uma cadeira para ficar perto da porta do quarto dela, caso precisasse de alguma coisa. Conversaram a noite toda sobre suas vidas, seus sonhos perdidos e suas esperanças frágeis, e quando o amanhecer chegou, ambos perceberam que haviam cruzado uma linha invisível de intimidade que não poderiam mais fingir que não existia. Foi Clara quem deu o primeiro passo. Numa tarde em que Francisco estava consertando o telhado do galpão, ela apareceu com um copo de limonada e ficou observando-o trabalhar. Francisco chamou, usando apenas o nome dele pela primeira vez. Ele parou o que estava fazendo e desceu da escada. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Sempre pode, respondeu ele, limpando o suor da testa. Você sente falta de Helena? Francisco baixou o olhar, como se a pergunta tocasse numa ferida ainda sensível. Sinto. Todos os dias, mas... Ele ergueu os olhos para encontrar os dela. Há algumas semanas, percebo que a saudade está diferente. Menos dolorida. Mais... pacífica. Clara sentiu o coração acelerar. Por quê? Acho que porque comecei a acreditar novamente que é possível ser feliz. Que é possível cuidar de alguém e ser cuidado de volta. O silêncio, que se seguiu, foi carregado de uma tensão que nenhum dos dois sabia como resolver. E meu amigo, minha amiga, foi exatamente nesse momento que o destino decidiu testar de verdade o que Francisco e Clara sentiam um pelo outro, porque chegou à fazenda uma notícia que mudaria tudo. Joaquim, um antigo vaqueiro que trabalhava para o Coronel Silva, apareceu numa manhã com uma carta na mão e uma expressão preocupada no rosto. Seu Francisco, disse tirando o chapéu, preciso falar com a senhorita Clara sobre uma coisa muito importante. Clara estava estendendo roupas no varal quando Joaquim chegou. Ao ver o homem que havia trabalhado na fazenda de seu pai por mais de 20 anos, sentiu uma mistura de curiosidade e apreensão. Joaquim, o que faz aqui? Senhorita Clara, disse o velho vaqueiro com voz embargada. Eu guardei um segredo por muito tempo, mas agora não consigo mais. Tenho uma carta que pode mudar a vida da senhora. Francisco se aproximou, sentindo que algo importante estava acontecendo. Que carta é essa? Joaquim tirou do bolso da camisa um envelope amarelado e desgastado. É de Dona Benedita, a parteira mais antiga da região. Ela escreveu isso antes de morrer, há 2 semanas, e me pediu para entregar pessoalmente à senhorita Clara. Com mãos trêmulas, Clara pegou a carta e abriu o envelope.
À medida que lia, seu rosto foi empalidecendo e as lágrimas começaram a rolar por suas bochechas. Francisco se aproximou preocupado. Clara, o que está escrito aí? Ela ergueu o olhar, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e alívio. A verdade, disse com voz trêmula. Finalmente a verdade. A carta revelava algo que deixaria qualquer pessoa de boca aberta. Dona Benedita confessava que Clara nunca havia sido examinada adequadamente por um médico verdadeiro. Aos 15 anos, quando começou a desenvolver uma beleza que chamava a atenção dos rapazes da região, o coronel Jerônimo ficou preocupado em perder o controle sobre ela. Temendo que ela se casasse e saísse de sua influência, subornara o veterinário local para declarar que a menina tinha problemas internos que a impediriam de gerar filhos. A mentira foi tão bem construída que até Clara acreditou ser verdade. Durante anos, ela carregara a culpa e a vergonha de acreditar que era defeituosa, quando na realidade não havia absolutamente nada errado com ela. O coronel inventara a história para justificar aos próprios olhos e aos da sociedade porque tratava a filha como mercadoria de baixo valor. A revelação foi como um raio em dia de sol. Francisco sentiu uma mistura de alívio e raiva que o deixou sem palavras. Quer dizer que seu pai mentiu todos esses anos? Clara secou as lágrimas e assentiu. Ele me fez acreditar que eu era inútil, que não valia nada, que nenhum homem decente me quereria. Tudo mentira para me manter sob controle. Francisco deu um passo à frente e segurou as mãos dela. Clara, isso muda tudo? Ela o encarou confusa. O quê? Meus sentimentos por você. Eu precisava saber se isso mudava alguma coisa. Clara compreendeu o que ele estava perguntando e sorriu através das lágrimas. Você está perguntando se eu gosto mais de você agora que sei que posso ter filhos? Francisco, ela aproximou o rosto do dele. Eu me apaixonei pelo homem que me tratou com dignidade quando todos me viam como lixo. Isso não tem nada a ver com filhos ou heranças. Tem a ver com o seu coração. Foi naquele momento que Francisco tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Segurou o rosto de Clara com as duas mãos e disse: Clara Silva, eu me apaixonei por uma mulher corajosa, forte e bondosa. E agora que sei a verdade sobre as mentiras de seu pai, só tenho uma pergunta para fazer. Que pergunta? Você aceitaria se casar comigo? Não por conveniência, não para resolver problemas sociais, mas porque eu te amo e quero passar o resto da minha vida cuidando de você e sendo cuidado por você. Clara fechou os olhos por um momento, como se quisesse gravar aquele instante para sempre. Sim, disse com voz firme. Sim, eu aceito. O beijo que selou aquele compromisso foi diferente de qualquer demonstração de afeto que já tivessem trocado. Foi um beijo de entrega completa, de promessa de futuro, de dois corações que finalmente se permitiram amar sem medo. Mas Francisco sabia que para que aquele amor florescesse completamente, a verdade sobre as mentiras do coronel Jerônimo precisava ser conhecida por toda São Bento do Vale. E foi exatamente isso que ele decidiu fazer, mesmo sabendo que enfrentaria a fúria de um dos homens mais poderosos da região. No domingo seguinte, Francisco e Clara caminharam juntos até a igreja matriz de São Bento do Vale. Era dia de missa grande e praticamente toda a população da cidade estava presente. Francisco carregava consigo a carta de Dona Benedita e uma coragem que vinha do fundo do coração. Quando o padre Manuel terminou o sermão e pediu se alguém tinha algo a compartilhar com a comunidade, Francisco se levantou. Um murmúrio percorreu a igreja quando viram Clara ao lado dele, de mãos dadas, ambos vestidos com suas melhores roupas. Padre, pessoas de São Bento do Vale,
começou Francisco com voz clara, que ecoou por toda a igreja. Vim aqui hoje para que todos soubessem a verdade sobre uma injustiça que foi cometida contra uma filha desta terra. O coronel Jerônimo, que estava sentado numa das primeiras filas, ficou vermelho de raiva. Que absurdo é esse, Almeida? É o absurdo da verdade, coronel, rebateu Francisco mostrando a carta. A verdade que Dona Benedita, que Deus a tenha, decidiu revelar antes de morrer. Francisco leu a carta em voz alta para toda a congregação. À medida que as palavras saíam, o silêncio na igreja se tornava mais e mais pesado. Quando terminou, o choque era visível no rosto de todas as pessoas presentes. Dona Rosa, a costureira, foi a primeira a se manifestar. Coronel Jerônimo, isso é verdade? O coronel tentou negar, mas sua própria expressão de culpa o denunciou. Essa carta não prova nada. É palavra de uma velha senil contra a minha. Então aceita que Dona Benedita examine Clara na frente de testemunhas? Desafiou Francisco. Ah, é verdade. Dona Benedita está morta. Que coincidência. A multidão começou a murmurar, e a indignação era palpável. Padre Manuel levantou-se do altar. Coronel Jerônimo, se essa acusação é verdadeira, o senhor cometeu um pecado grave contra sua própria filha. E contra mim, acrescentou Francisco, porque recebi Clara como mulher defeituosa, quando ela é perfeita. Recebi como pagamento de dívida quem deveria ter sido cortejada como a mulher maravilhosa que é. Clara, que até então permanecera em silêncio, deu um passo à frente. Pai, disse com voz clara que chegou a todos os cantos da igreja, o senhor me fez acreditar durante anos que eu não valia nada. Me fez carregar uma culpa que não era minha. Me entregou como objeto para pagar suas dívidas de jogo. Mas hoje, diante de Deus e de toda esta comunidade, eu declaro que perdoo o Senhor. E declaro também que escolhi Francisco Almeida para ser meu marido, não por falta de opção, mas por amor verdadeiro. O padre Manuel, visivelmente emocionado, perguntou: Francisco Almeida, você aceita Clara Silva como sua esposa legítima para amá-la e respeitá-la na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza? Aceito, respondeu Francisco sem hesitar. Clara Silva, você aceita Francisco Almeida como seu esposo legítimo para amá-lo e respeitá-lo na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza? Aceito, respondeu Clara com voz firme. O coronel Jerônimo se levantou furioso e saiu da igreja pisando duro, mas ninguém prestou atenção nele. Todos estavam ocupados aplaudindo o casal que acabara de se casar ali mesmo, diante do altar, testemunhado pela comunidade inteira. A festa que se seguiu foi espontânea e alegre. As mulheres da cidade organizaram rapidamente uma mesa de doces no terreiro da igreja, os homens trouxeram violões e sanfonas e até as crianças participaram, correndo entre os adultos e rindo com a alegria contagiante do momento. Francisco e Clara dançaram sua primeira valsa como marido e mulher ao som de uma sanfona desafinada, mas para eles era a música mais bonita do mundo. Quando a festa começou a se dispersar e o sol se punha no horizonte, Francisco levou Clara para ver a Fazenda Bom Retiro com outros olhos. Agora é nossa casa, disse ele enquanto caminhavam de mãos dadas pela estrada de terra. Nossa mesmo. Clara apertou a mão dele. Tem certeza de que não vai se arrepender? Uma mulher pode ser muito trabalhosa. Francisco riu, um som que Clara percebeu que não ouvia há muito tempo. Se for igual ao trabalho desses últimos meses, vai ser o trabalho mais gostoso da minha vida. Chegaram à fazenda quando as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu. A casa parecia a mesma, mas ao mesmo tempo completamente diferente. Era como se o amor tivesse pintado tudo com cores mais vivas, mais esperançosas. Na cozinha, Clara preparou um café enquanto Francisco acendia as lamparinas. Sabe qual foi o momento mais bonito do dia? Perguntou ela. Quando? Quando o padre nos perguntou se aceitávamos,
e eu percebi que pela primeira vez na minha vida estava fazendo uma escolha verdadeira. Não estava sendo entregue, não estava sendo forçada, estava escolhendo. 6 meses depois do casamento, a Fazenda Bom Retiro era irreconhecível. Francisco havia conseguido renegociar sua dívida com o coronel, que, envergonhado pelo escândalo, aceitou receber um pagamento menor e em prazo mais longo. As terras voltaram a pertencer aos Almeida, mas agora eram cultivadas por 2 pessoas que trabalhavam com o coração. Clara revelou ter um conhecimento surpreendente sobre agricultura, herança dos anos em que observara calada os trabalhos na fazenda do pai. Juntos, eles plantaram uma horta maior, reformaram o galinheiro e até compraram 2 vacas leiteiras. A casa ganhou cortinas novas feitas pelas próprias mãos de Clara, flores coloridas em todos os canteiros e o som constante de risadas e conversas. Mas a maior mudança estava dentro de casa. Clara estava grávida de 3 meses, carregando a prova viva de que nunca houvera nada de errado com ela. O bebê crescia forte e saudável, e a cada semana que passava, ela e Francisco se maravilhavam com o milagre que estava acontecendo. "Consegue sentir mexer?" perguntava Francisco toda noite, colocando a mão delicadamente sobre a barriga dela. "Ainda não, mas sei que está aí", respondia Clara, cobrindo a mão dele com a sua, crescendo forte, igual ao pai. A chuva, que tardara por 2 anos castigando toda a região, finalmente voltou generosa naquele inverno. Os pastos verdejaram como não se via há uma década. Os poços se encheram de água cristalina e até as árvores que pareciam mortas brotaram folhas novas. Era como se a natureza estivesse celebrando junto com eles o milagre do amor verdadeiro. E numa manhã de setembro, quando as primeiras flores da primavera começavam a despontar, Clara deu à luz uma menina linda e saudável que recebeu o nome de Helena, em homenagem à primeira esposa de Francisco, e Maria, em homenagem à mãe de Clara, que morrera quando ela era pequena. O coronel Jerônimo Silva, envergonhado e isolado pelos próprios vizinhos que descobriram suas mentiras, acabou vendendo suas terras e mudando-se para outra cidade onde sua reputação ainda não havia chegado. Antes de partir, fez uma última visita à filha, não para pedir perdão, pois era orgulhoso demais para isso, mas para ver a neta que havia nascido. Clara o recebeu com cortesia, mas sem calor. "Ela é bonita", disse ele, olhando para a bebê nos braços da filha. "Sim, é", concordou Clara, "e vai crescer sabendo que vale mais que qualquer preço que possam querer colocar nela." O coronel entendeu a indireta e saiu sem mais palavras. Nunca mais voltaram a se ver. Com o passar dos anos, Francisco e Clara construíram uma das fazendas mais prósperas da região, mas mais importante que isso, construíram uma família baseada no respeito mútuo e no amor verdadeiro. Helena Maria cresceu forte e inteligente, sempre sabendo a história de como seus pais se encontraram e de como o amor havia triunfado sobre o preconceito e a crueldade. A fazenda se tornou ponto de referência para outros casais que enfrentavam dificuldades, e Francisco e Clara nunca negaram ajuda a quem precisava. Eles sabiam o valor de uma segunda chance e de um lar onde as pessoas são valorizadas por quem são, não pelo que podem oferecer. E todas as manhãs, quando o sol nascia sobre as terras verdes e prósperas da fazenda Bom Retiro, Francisco e Clara agradeciam pela jornada que os havia levado um ao outro, provando que às vezes o que parece ser o fim de tudo pode ser apenas o começo de algo muito melhor. E assim se encerra a história de Francisco Almeida e Clara Silva, uma história que provou que o valor de uma pessoa nunca se mede por sua utilidade, mas sempre por sua humanidade. Onde antes havia humilhação e desprezo, agora florescia dignidade e amor. A trajetória de Clara ensinou a São Bento do Vale inteira que julgar alguém pelas aparências ou pelas palavras de outros
é uma das formas mais cruéis de injustiça e que, às vezes, quem parece quebrado só precisa de alguém que acredite em seu valor para voltar a brilhar. Francisco descobriu que proteger a dignidade de outro ser humano não nos torna mais fracos, mas nos revela a força que nem sabíamos que tínhamos. E todos na região aprenderam que quando o amor verdadeiro encontra terreno fértil, não há seca, não há tempestade, não há preconceito que consiga impedir que ele floresça e transforme tudo ao seu redor. A história de Francisco e Clara se tornou lenda em São Bento do Vale, contada de geração em geração como exemplo de que fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, sempre vale a pena. Agora me diz, o que você achou desse final emocionante? Deixe nos comentários a sua opinião. Ela é muito importante para nós. E se essa história tocou seu coração, deixe o like, se inscreva no canal e ajude a gente a chegar aos 100 mil inscritos. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também sintam essa lição de vida tão bonita. E não vá embora agora. Clique na próxima história porque tem muita narrativa emocionante da época esperando por você. Nos vemos lá.